Amém. Vamos ler Mateus 6, versos 20 e 21. O texto diz assim, é Jesus falando isso no Sermão do Monte. Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém. Em maio de 1708, um navio chamado San José deixou a cidade portuária de Porto Belo, lá no Panamá. 1708, início do século XVIII. Esse navio estava carregado, cheio de ouro, prata e pedras preciosas. Tinham sido extraídas do Peru, que era uma colônia espanhola nessa ocasião. Esse tesouro que estava nesse navio estava sendo levado para o rei Filipe V da Espanha. Ele precisava desses recursos das suas colônias para financiar a Guerra de Sucessão Espanhola. Esse navio ele ia fazer uma parada rápida em Cartagena, na Colômbia, para se preparar para uma longa viagem que ele ia fazer. Ele ia até Havana, em Cuba, e depois ia direto para a Espanha, atravessando o oceano. O capitão desse navio se chamava José Fernandes Santillán. Ele sabia que os britânicos que estavam envolvidos nessa guerra poderiam ter navios perto ali, esperando para atacar naquela região. Mas ele decidiu seguir assim mesmo. E aí, no dia 8 de junho de 1708, há 3 séculos atrás, teve uma batalha pelo tesouro que estava nesse navio chamado San José. A Marinha Britânica, nesse momento, chegou junto desse navio espanhol, e eles estavam munidos de pistolas, de espadas, de facas, e eles tentaram 3 vezes abordar esse navio e tomar esse navio para si. E aí a história conta que, no início, esse navio estava vencendo a batalha, mas no meio de tudo isso, ele começou a pegar fogo e afundou. O navio, então, afundou com todo o tesouro dentro, desapareceu no Mar do Caribe com aproximadamente 600 pessoas. Recentemente, agora, 2019, o governo colombiano encontrou esse navio. Ele estava a 600 metros de profundidade, lá no território colombiano, e dizem que esse tesouro que tinha nesse navio, ele está estimado em aproximadamente 20 bilhões de dólares. Aproximadamente 100 bilhões de reais. Eles não dizem o local exato, obviamente. Mas imagina você encontrar um tesouro perdido dessa magnitude. Imagina você ter todo esse valor só para você. Pensa nisso, 100 bilhões de reais estão afundados nesse momento. É um valor que está perdido, esquecido há 3 séculos nas profundezas do oceano. Essa história, na minha opinião, é uma excelente analogia da nossa vida espiritual em alguns momentos. Muitas vezes, a nossa vida espiritual é como um navio afundado, com um tesouro valiosíssimo dentro dele. Em algum momento, a gente entra em alguma batalha, ou então a gente deixa essa preciosidade de lado, e de repente, naufraga, afunda, fica esquecido, desaparece. Fica na escuridão, na frieza da nossa alma. Quantas vezes a gente deixa a preciosidade da salvação, da alegria do perdão, da reconciliação com Deus, ficar esquecida nas profundezas do nosso coração. A gente dá lugar a outros tesouros, muito menos valiosos, só que muito mais atraentes, muito mais chamativos ao nosso olhar. E a alegria da redenção, da vida com Jesus, começa a perder espaço lentamente para a carreira, começa a perder espaço para o dinheiro, começa a perder espaço para o status, para o conforto momentâneo, para coisas que são tão passageiras, mas que a gente dá tanto valor.
A palavra de Deus ensina para a gente de uma forma muito clara. Nosso coração está onde os nossos tesouros estão. O nosso coração está onde os nossos tesouros estão. Nós colocamos o nosso coração naquilo que a gente considera realmente valioso. Eu me lembro quando eu fiz 14 anos de idade, meu pai me deu uma bateria de presente. Se você não me conhece há muito tempo, eu sou baterista. Eu toco bateria já há bastante tempo, sempre gostei. 14 anos de idade, a gente ia começar uma reunião com os adolescentes da Igreja Oceânica, lá atrás, há muito tempo isso. Jonatas, na época, era o cara que me discipulava, era o pastor dos adolescentes, e ele me ensinava a tocar bateria, e eu aprendi bateria com ele, e ele deu uma força. Nesse dia do meu aniversário, 22 de dezembro, a gente acordou, foi até o centro do Rio para comprar minha primeira bateria. Eu, meu pai e Jonatas no carro, a gente teve que abaixar o banco para colocar a bateria dentro do carro. E quando eu ganhei essa bateria, eu queria tocar toda hora. Eu fiquei viciado nisso, só queria saber de tocar, de praticar, de melhorar cada vez mais. O meu coração estava completamente voltado para isso. O tempo inteiro, a minha mente estava cheia de ritmo, cheia de batida, das músicas que eu tocava na igreja, eu queria tocar o tempo inteiro. Eu só pensava nisso, eu ouvia isso, eu imaginava isso o tempo todo, era um troço meio doido. Às vezes eu tinha uns pensamentos meio malucos sobre isso, eu pensava assim, cara, será que eu vou gostar tanto de bateria que eu nem vou ter uma família um dia? Sabe por que isso acontece? Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Onde está o nosso tesouro? Onde estão as coisas que a gente valoriza? Onde estão as coisas que a gente gosta de fato? A gente coloca o coração nessas coisas. O problema é que a gente elege tesouros fora da vida com Deus com muita facilidade. Infelizmente, o nosso coração é assim. No início da caminhada, Jesus é realmente maravilhoso. A gente sente como aquele negociante que a palavra vai dizer, que encontra uma única pedra preciosa. Ele vai então e vende todas as pedras que ele tinha com muito valor, porque para ele só importa aquela única pedra. A gente sente isso com todo o nosso coração. Mas o tempo vai passando. E esse tesouro, então, ele é guardado. E ele começa a ser deixado de lado. E de repente afunda lentamente até ser esquecido. Aí a gente vem para um retiro como esse, e a gente aborda o tema de tomar a cruz. Tome a sua cruz, é o que Jesus ensina aos seus discípulos. Jesus nos chama a tomar a nossa cruz, se nós quisermos ser seus seguidores. Mas a questão é, se o reino dele não for precioso de verdade para a gente, tomar a cruz vai ser algo insuportável. Tomar a cruz vai ser inviável, vai ser impossível, vai ser chato pra caramba, vai ser algo completamente pesado. E veja, a gente falou aqui várias vezes já sobre isso. Tomar a cruz não tem a ver com o sofrimento, não é isso que Jesus quer da gente, necessariamente. Tomar a cruz não é sofrer como se fosse uma virtude em si. Apesar de que, obviamente, quando a gente toma a cruz, em alguns momentos pode ser que a gente sofra sim. Mas tomar a cruz é morrer para nós mesmos. Tomar a cruz é levar o nosso próprio coração para a morte. Nosso coração pecaminoso, os nossos desejos distantes do Senhor. Como eu vou morrer para mim mesmo, se o tesouro que eu elejo sou eu? Eu me considero tantas vezes mais valioso que Cristo e sua obra. Quantas vezes os meus planos são tão cheios de valor? Quantas vezes eu valorizo os meus projetos, os meus sonhos? Como que eu vou morrer para mim mesmo? Como tomar a minha cruz se eu acho que a minha vida é o bem mais valioso que existe? Minha vida às vezes é tão valiosa que eu consigo até viver sem Jesus. Quantas vezes a gente não vive sem Jesus com uma facilidade tão grande? Porque uma coisa é dizer que crê, outra é praticar isso no dia a dia. A maioria de nós já deve ter tido alguma experiência impactante com Jesus, a ponto de pensar em viver completamente para a sua glória, de querer ver a igreja dele crescendo, de querer ver mais e mais pessoas se convertendo. A gente sabe que ele é a verdade, a gente sabe que só existe vida nele. Mas na caminhada, a gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo a motivação, a gente vai perdendo o prazer da presença.
será que a resposta a isso não é por nós elegermos tesouros fora da vida com Deus? Será que a gente não tem dado muito valor para tesouros falsificados, que aparentemente têm valor, mas não suprem o nosso coração de verdade, não suprem as nossas carências de uma forma duradoura? Nosso coração elege tesouros com muita facilidade, e ele sempre vai estar onde estiver o tesouro escolhido. Infelizmente, a gente é capaz de perder o primeiro amor, não porque a gente tem pecados graves que nos afastam de Deus de uma hora para outra, mas porque nós deixamos coisas aparentemente inofensivas e pequenas ganharem um espaço enorme no coração, e essas coisas acabam se tornando mais valiosas nas nossas vidas do que elas deveriam. Esse texto que a gente leu ensina para a gente exatamente por que isso acontece. E ele vai mostrar para a gente duas coisas que eu quero trazer para a nossa vida essa manhã. Esse texto vai mostrar para a gente coisas a respeito da natureza do coração e do objetivo para o qual ele foi criado. E é sobre isso que eu quero falar. E depois a gente vai trazer aplicações para a nossa vida, para que a gente consiga acertar a nossa vida e a nossa caminhada diante do nosso Salvador. Em primeiro lugar, a gente vai falar da natureza do coração. A natureza do coração. Verso 21, Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Veja, Jesus aqui está fazendo uma afirmação, ele está dizendo que é assim que acontece. É assim que o nosso coração é assim que o nosso coração funciona. Onde estiver o seu tesouro, onde estiverem as coisas que você valoriza, aí vai estar o seu coração. Coração é algo completamente apegável. O coração se apega às coisas. Ele foi feito assim por Deus. Você consegue imaginar por que o coração foi feito assim por Deus? Por que a gente deveria se apegar? Deus criou o nosso coração para se apegar a Ele. Essa é a natureza do coração. A queda destruiu isso. Então o nosso coração hoje se inclina naturalmente para os nossos tesouros. Aquilo que nós efetivamente amamos é o que vai direcionar as nossas alegrias, é o que vai direcionar os nossos prazeres, é o que vai direcionar o nosso tempo, é o que vai direcionar a nossa dedicação, o nosso esforço. Aquilo que nós efetivamente amamos é o que nós vamos nos apegar. O leitor moderno da Bíblia quase sempre entende errado esse termo coração. A gente sempre associa coração às emoções. Só que a Bíblia fala com frequência em pensar com o coração. E ela fala também sobre agir com o coração. Na Bíblia, o coração vai muito além das emoções. O coração é a sede da mente, da vontade e das emoções, tudo isso junto. Coração é a sede da mente, da vontade, das emoções, tudo isso junto. É claro que o coração vai produzir emoções, alegria, tristeza, ira, ansiedade, amor. Só que o coração também pensa, o coração também sente vontade, o coração também faz planos, toma decisões. Por isso, por ser a sede da mente, da vontade e das emoções, tudo junto, fundamentalmente, o coração coloca sua confiança nas coisas. O coração, ele além de ser apegável, ele confia em coisas. Aí a gente vai para a Bíblia, Provérbios 3, 5. O texto vai ensinar para a gente: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Você vê o contraste que a palavra está fazendo aqui sobre as inclinações do seu coração. Ou você se inclina para o Senhor e confia no Senhor completamente, ou você vai se inclinar para si próprio e você vai começar a confiar na sua própria mente. O seu coração vai ser direcionado para a sua própria razão. Isso mostra para a gente que aquilo que o coração mais ama é aquilo em que ele mais confia e é aquilo ao que ele mais vai se dedicar.
O que o coração mais ama é aquilo em que ele mais confia e é o que mais se dedica. Veja que isso envolve emoções, mas também envolve vontade e pensamentos. Coração representa todo o nosso ser, é quem nós realmente somos. É como se Jesus, nesse trecho que a gente leu essa manhã, afirmasse: olha, onde estiverem as coisas que você valoriza, aí vão estar as suas emoções, as suas vontades e os seus pensamentos. A Bíblia não reconhece nenhuma diferença entre a mente e o coração, entre a razão e o coração. Geralmente, você pode perceber isso na sua própria vida. Geralmente, nós racionalizamos aquilo que a gente deseja profundamente. A gente deseja algo, a gente se enche de emoção por aquilo, nossos pensamentos se voltam e a gente começa a racionalizar então essa escolha. Você já viu uma pessoa que escolhe alguém nada a ver para namorar? E ela conversa com você, ela vai dizer: não, mas poxa, ele está mudando. Ele está diferente agora, ele prometeu que ele agora vai ser outra pessoa e tudo mais. A gente geralmente racionaliza aquilo que a gente deseja. Olha que interessante, no início da criação, a gente vê isso lá em Gênesis. Depois da queda, a palavra vai relatar aquele episódio de Caim e Abel, mostrando exatamente a consequência desastrosa, terrível da queda. Aí a gente lê em Gênesis 6:5 o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. A inclinação dos pensamentos do coração, não é da mente não, do coração, era sempre somente para o mal. Todos os pensamentos, atos e sentimentos do coração se devem à sua inclinação. Essa é a natureza do coração. Quando a gente lê que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, a ideia é que o coração é o centro da atenção e do compromisso de uma pessoa. Por isso, quando a gente vê a galera desanimada num culto de sábado à noite, ou quando você vê a galera desanimada, às vezes, no encontro da sua célula, a gente fala: o coração da galera não está no gás. Parece que o coração não está ali, porque a atenção e o compromisso não estão naquele momento de adoração ou de encontro, que deveria acontecer com atenção e com compromisso. Sinceros, obviamente. Aquilo que a gente valoriza e guarda no coração é o que vai controlar por completo a direção e os valores da nossa vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus ignora a aparência externa e olha para onde? Para o coração. Por isso que os profetas diziam que a obediência à lei e o louvor a Deus com a boca não importavam nada se não tivessem o coração de fato voltado para Deus. Por isso que eles disseram que o objetivo não era o mero cumprimento da lei, mas era a prática de coração. Seja o que for que capture a confiança e o amor do coração, isso vai controlar também os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Aquilo que o coração mais quer, a mente começa a achar lógico, as emoções acham precioso e a vontade então torna viável. Eu vou dar um exemplo para ilustrar isso para vocês. Eu me lembrei que antes da Manu nascer, a gente tinha um pouco mais de tempo, eu e a Letícia em casa. A gente sempre gostou de ver série na Netflix ou nesses aplicativos de streaming. Antes da Manu nascer, eu lembro que a gente perdia horas e horas e horas, muitas horas, nos fins de semana, assistindo as séries que a gente gostava. Eu me lembro que a galera da igreja falava de Walking Dead, a gente ainda não tinha assistido Walking Dead, e aí o pessoal falava tanto que a gente falou assim: amor, vamos tentar, vamos ver se a gente gosta, vamos forçar para ver se a gente gosta. A gente, acho que em um mês, assistiu as 10 temporadas que tinham na Netflix. A gente perdia horas do nosso fim de semana assistindo. Eu lembro que a gente ia dormir na madrugada de sexta para sábado, quase 3 da manhã, depois de assistir não sei quantos episódios. Eu acabei de ilustrar para vocês exatamente o que eu falei. O nosso coração desejava isso. A nossa mente justificava. A nossa vontade tornava normal perder horas na frente de uma TV no fim de semana. Nosso coração estava voltado para isso.
Nosso coração é direcionado para o que efetivamente nós amamos. Por isso é importantíssimo que o coração se volte para Cristo, para que Ele seja de fato o nosso Senhor, o nosso Deus. O nosso coração precisa parar de confiar e de amar outras coisas mais do que as coisas de Deus. Por isso a importância do Provérbio 4, verso 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Do seu coração depende toda a sua vida. E como o coração é sentimento, vontade, pensamento, tudo junto, quanto mais nós encharcarmos a vida de Jesus, mais os nossos sentimentos, vontades e pensamentos vão se curvar a Ele. Por isso a Bíblia vai ensinar a gente a amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. A explicação, quando a gente vê um jovem que se desvia do caminho do Senhor depois de ter se batizado e ter se alegrado na presença de Deus aqui no nosso meio, ou a explicação de uma moça ou um rapaz se desesperando porque ainda não encontraram um marido ou uma esposa para casar, é que, infelizmente, o coração ainda não estava inclinado totalmente para Cristo. Outros amores estão em evidência e ainda são o objeto de valor real do coração. Sabe quando a gente fica frio, distante por muito tempo? Quando a gente fica totalmente desanimado? Isso acontece porque Jesus deixou de ser o objeto de maior valor. O coração parou de apreciar isso realmente. E aí as nossas emoções, vontades e pensamentos se voltam para outros tesouros. Isso é importante para mostrar para a gente o que acontece na nossa vida quando a gente deixa de confiar, quando a gente deixa de descansar no Senhor, no seu cuidado, no seu amor. É uma questão de coração. É uma questão do coração. E isso também dá uma pista para a gente de como a gente pode mudar e acertar. A gente não muda quando a gente começa a mudar só os nossos pensamentos. A gente muda de fato quando a gente muda o objeto do nosso maior amor. Por isso, Jesus precisa voltar a ser cativante e real para o nosso coração. Ele precisa voltar a ser esse tesouro. O tesouro que Cristo representa só afunda nas profundezas do nosso coração quando nós começamos a eleger outros tesouros. E o coração se inclina facilmente para os tesouros que surgem. Essa é a sua natureza. O que efetivamente nós amamos é o que direciona o nosso coração. Sempre vai ser assim. É assim que é assim que a palavra nos ensina. Então nós precisamos redirecionar os nossos amores para Cristo e para a sua obra. E esse então é o segundo ponto que eu quero destacar aqui. Esse é o objetivo do coração. A gente vai falar agora em segundo lugar sobre o objetivo do coração. Jesus ensina de uma forma enfática para os seus discípulos e para toda aquela multidão que estava no Sermão do Monte ouvindo a sua palavra. Verso 20. Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O nosso coração foi criado por Ele e para Ele. Mas o pecado, infelizmente, entrou na humanidade. O nosso coração agora não se volta mais para o objeto essencial de adoração, que sempre foi o Senhor. Jesus, então, precisa reconduzir a nossa vida para Ele. E Ele, então, vem a esse mundo e ensina a gente a valorizar o que é eterno, a colocarmos o nosso coração, de fato, nas coisas que nunca vão ser destruídas. E onde estão essas coisas? No céu. Ele está falando aqui de uma forma muito clara e aberta, lá no céu. E o céu se trata dele mesmo. Lá no céu é Ele que vai reinar para todo sempre. O nosso prazer vai estar completamente nele. Jesus é um tesouro que não perde o valor. Acumular tesouro nos céus é acumular tudo que nos aponta para Cristo. O próprio Jesus está dizendo, acumulem tesouros lá, parem de perder tempo com as coisas desse mundo que são tão passageiras, vocês estão perdendo seu tempo.
Se encham disso, acumulem tesouros nos céus, pensem mais em Deus, busquem diariamente, devorem a palavra no dia a dia, orem mais, jejuem mais, se entreguem, façam isso de todo o coração. Todo o coração. Ou seja, com a mente, com a vontade, com as emoções, com toda a confiança, se apeguem a Ele. Façam dele o que há de mais valioso, porque Ele é o que há de mais valioso. E se o coração não estiver nele, ele não será o nosso tesouro. E o contrário é verdadeiro. Se o coração estiver em Cristo, ele será o nosso tesouro. Veja, a ideia não é fazer de Jesus um tesouro. Jesus já é valioso por si só. A ideia é nós reconhecermos Jesus como o tesouro que Ele é. Ele é valioso. As nossas afeições precisam ser direcionadas novamente para Cristo. Jonathan Edwards dizia que as afeições são a inclinação da pessoa toda ao perceber a beleza e a excelência de algum objeto. Colocar todas as afeições em Cristo significa reconhecer toda a beleza e toda a excelência de Cristo. Ele dizia que quando o nosso coração se inclina para o objeto de amor, ele então vai nos impulsionar a adquirir esse objeto e a proteger esse objeto. Jonathan Edwards, ele fazia uma diferença entre as emoções e as afeições. Ele dizia que as emoções, elas podem ser causadas por uma série de estímulos físicos, psicológicos. E geralmente elas não duram muito. E por isso elas produzem pouca mudança. Sabe aquela pessoa que vem no retiro, dá 1 semana, 2 semanas, a pessoa já perdeu todo o gás, todo o amor, toda aquela paixão. É porque ela só ficou emocionada. Isso gera pouca mudança, isso não muda muita coisa no dia a dia. Mas ele dizia, as afeições são um pouco mais profundas, são mais duradouras. As afeições envolvem tanto as convicções da mente, quanto as mudanças de atitude e de vida. Ou seja, se uma pessoa diz, eu sei que Deus se importa comigo, mas eu ainda estou com muito medo. Jonathan Edwards diria, isso significa que você não sabe de fato que Deus se importa com você. Se você soubesse de fato, as afeições da confiança e da esperança brotariam do seu interior e tirariam esse medo do seu coração. Isso significa que é possível ter uma compreensão superficial de Jesus, mas não a compreensão profunda sobre quem Ele é de fato. Essa compreensão profunda, que faz com que todo o nosso ser se volte para Cristo e aprenda a se apegar a Ele, só acontece quando as afeições estão em Cristo realmente. Jonathan Edwards falava, há uma diferença entre ter uma opinião de que Deus é santo e gracioso e ter uma percepção do amor e da beleza dessa santidade e graça. Há uma diferença entre ter uma opinião racional de que o mel é doce e ter a percepção da sua doçura. Existem muitas coisas que um cristão pode saber superficialmente, pode ter uma opinião sobre, mas ele não sabe de verdade, profundamente. Ele sabe em parte, mas ainda não compreendeu com o coração. As afeições ainda não estão em Jesus completamente. Eles podem até ter um entendimento superficial de alguma verdade, mas a verdade profunda de Deus não é espiritualmente real ainda. Se fosse, essa verdade mobilizaria suas afeições e, de acordo com isso, as suas ações mudariam realmente. O segredo, então, para a nossa vida é direcionarmos totalmente o nosso coração para Jesus, para a sua beleza, para a sua obra, para as suas bênçãos e tudo o que Ele é e pode fazer. Só assim, afeições reais por Cristo brotam no coração. Se Ele é
um tesouro por si só, se ele é precioso por si só, nosso coração precisa apenas dele. Esse é o objetivo para o qual Deus nos deu um coração. Por isso que Deus te deu um coração, para que ele fosse o único e suficiente objeto de adoração. Se ele é o que há de mais belo, e nós não temos colocado isso em prática, é porque as nossas afeições não estão totalmente inclinadas a ele. E o resultado disso é nós vivermos vidas desanimadas, cheias de altos e baixos, frias, sem gás. E uma boa analogia para uma vida assim, sem afeições reais por Cristo, é um navio com um tesouro valiosíssimo afundado a 600 metros de profundidade, esquecido há 3 séculos. Jesus é o objetivo do nosso coração. Jesus é o objetivo do nosso coração. A gente só vai ter uma vida de verdade, uma vida real, se nós redirecionarmos o nosso coração para Cristo. Se todas as nossas afeições estiverem inclinadas na direção dele. Por isso, esse ensino de Jesus, acumulem para vocês tesouros nos céus, é tão carregado de amor e de cuidado. E, consequentemente, se a gente fizer isso no nosso dia a dia, a gente vai poder experimentar e desfrutar de todas as bênçãos que ele nos proporciona, especialmente a bênção de nos dar dele mesmo. Ele é excelente por si só. Isso é maravilhoso demais. Eu quero trazer então algumas aplicações, para que isso não fique só um ensino abstrato para a gente. O que isso muda na nossa vida de prática? Como então, Felipe, eu posso ter essas afeições voltadas para Jesus? Eu vou trazer 3 aplicações aqui, para que isso ajude a gente nessa trajetória. Eu tenho certeza que a maioria aqui quer viver assim por Ele, quer voltar a sentir alegria na presença do Senhor. A primeira é: reflita sobre os tesouros que seu coração tem elegido. A primeira coisa para a gente mudar de fato, para que o nosso coração se volte para Cristo é: comece a pensar um pouquinho na sua vida. Sério mesmo, em algum momento você tem que parar. Em algum momento você tem que desacelerar. Em algum momento você tem que parar de pensar um pouco na sua faculdade, no seu trabalho. Comece a refletir na sua vida. O que você está fazendo com a sua vida agora? Hoje. Reflita sobre os tesouros que o seu coração tem elegido. Por que nós perdemos o encanto por Jesus em algum momento? Por que o nosso coração se perde? Quais tesouros têm roubado a nossa atenção? Onde estão as nossas afeições? Porque elas estão em algum lugar. Você não deixa de ter afeições, você só muda o objeto final. Vocês lembram que Jesus fala para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse? A gente fez um estudo sobre a carta de Éfeso, maneiríssimo. O início da igreja de Éfeso é maravilhoso, eles vivem um avivamento. Só que aí vem uma segunda geração. Essa segunda geração é que recebe aquela carta lá de Apocalipse. Vocês lembram? Jesus faz alguns elogios: vocês ficaram firmes, vocês estão certinhos aí na doutrina, no ensinamento, vocês estão caminhando legal, mas, cara, eu tenho uma coisa para vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam aquele amor inicial, aquela paixão, aquele fogo do início. Por que aquilo ficou para trás? Qual é a orientação do próprio Cristo? Graças a Deus é Ele que está falando, fica mais fácil para a gente. A orientação dele para essa igreja é: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Jesus está falando: olha, volta ao início. Volta ao início. Você lembra como era a sua vida no início da caminhada com Cristo? Como você era alegre, como você era feliz, quanto prazer você tinha. Você ficava encantado com as coisas da palavra de Deus. Lembra como você era feliz lá no início? Lembra como Jesus era suficiente para preencher todo o seu coração? Lembra disso, volta para esse lugar. Volta para esse lugar. Lembra como você louvava cheio de alegria e gratidão. Lembra como você buscava com tanta dedicação, com tanta paixão. Lembra como você suportava as dificuldades, os sofrimentos, por amor a Cristo. Aonde você caiu? O que aconteceu? Que tesouros você começou a apreciar mais do que o tesouro imensurável da vida do próprio Cristo?
Em que momento essas coisas aconteceram? Você precisa refletir nisso. Foi a faculdade? Foi algum amigo novo que te desviou? É um novo emprego que começou a roubar todo o seu tempo? É um namoro? Reconheça, reflita e se arrependa. Se arrependa. Sempre há tempo para mudança verdadeira. É para isso que Jesus te trouxe aqui nesse Go Camp. É por isso que você está sentado agora nessa cadeira me ouvindo. Jesus quer falar ao seu coração. Ele quer transformar completamente a sua vida, a sua história. Ele quer que todo o seu coração e todas as suas afeições se voltem para Ele novamente. Essa é a primeira. Você quer ter essa vida? Lembra onde você caiu. Segundo lugar, relembre o que Jesus fez por você. Relembre o que Jesus fez por você. Redescubra o tesouro do Evangelho, que talvez tenha afundado em algum lugar da sua alma e tenha sido esquecido há algum tempo. Eu quero relembrar para você o que Jesus fez por você, por mim, pela nossa vida. Eu e você somos maus. Eu e você somos pecadores. Não existe nada de bom em nós. A gente merecia somente o inferno para sempre. Para sempre. Se hoje, agora, nesse momento, os nossos olhos se abrissem e nós enxergássemos o inferno com toda a sua sujeira e todos os seus horrores, com toda a gente má, assassina, homicida, estupradora, adúltera, injusta, arrogante, amarga, odiosa, todos esses debaixo da ira santa e justa de Deus, vivendo em profunda angústia pelo peso da distância, pelo peso do castigo. Seria completamente justo e normal que nós estivéssemos nesse lugar e passássemos a eternidade nesse lugar. E Deus continuaria sendo completamente santo, bondoso e cheio de amor. Mas Jesus, o Filho amado, a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus, cheio de glória, se ofereceu voluntariamente. Ele fez isso por amor antes mesmo de você existir. Ele se tornou homem e por causa disso ele vai ser homem para sempre. Por toda a eternidade a gente vai ver Jesus com o rosto, com carne e osso. Ele morreu uma morte injusta no nosso lugar naquela cruz. Ele recebeu sobre si toda a ira de Deus que deveria vir sobre nós. Ele pagou ali um preço que a gente nunca vai conseguir calcular pelas nossas almas. E Ele conquistou para cada um de nós perdão, redenção, salvação. Ele nos reconciliou com Deus. Hoje nós somos vistos por Deus como justos. Você não é justo, você é visto assim porque agora Deus te vê em Jesus. Deus simplesmente olha para você, Ele vê o sacrifício do Filho e Ele fala, você é justo. Eu agora te vejo como perfeito. Você não se tornou perfeito, você foi declarado assim, só pelo que Jesus fez. Você recebeu o maior tesouro da história da humanidade sem merecer nem um único centavo. É como se o governo colombiano pegasse aquele tesouro de 20 bilhões de dólares e trocasse com você por uma moedinha de 1 centavo. E eu te pergunto, o que poderia ser melhor? O que poderia ser mais excelente? O que poderia ser mais profundo? O que poderia ser mais amoroso do que isso? Que demonstração de amor poderia superar essa que nós temos em Cristo? Querido irmão, querida irmã, relembre o que Jesus fez por você. Nunca se esqueça da sua obra. Se isso não for suficiente, peça que o Espírito Santo transforme o seu coração nessa manhã e te ajude a enxergar a beleza desse sacrifício. Em terceiro lugar, volte-se para Cristo de todo o coração. É muito mais fácil amar quando ele volta a ter valor, porque o nosso coração se inclina para os nossos tesouros. Nosso coração se inclina naturalmente diante dos nossos amores. Que objeto poderia ser mais valioso e desejado do que Jesus?
Que objeto poderia receber o maior amor dos nossos corações? É sério que a gente está trocando Jesus por outras coisas dessa vida e desse mundo? É sério isso? As afeições são a inclinação da pessoa toda, ao perceber a beleza e a excelência de algum objeto. E eu pergunto, existe algo mais excelente e mais belo do que Cristo e a sua obra na cruz? A própria palavra de Deus vai ensinar que essa é a expressão máxima do amor. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Esse é o amor. O amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nós precisamos redescobrir esse tesouro que Cristo é. Talvez esse tesouro tenha afundado no seu coração, esteja esquecido, distante, mas nunca é tarde demais para redescobrir essa bênção de viver para Ele, de ser completamente dele. Jesus Cristo deu a própria vida numa cruz para que nós fôssemos perdoados. E Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida para sempre, vida eterna. Essa vida pode ser vivida em abundância hoje. Como não jogar todos os outros tesouros de menor valor fora, para que o verdadeiro tesouro tome o lugar principal novamente? O que poderia ser melhor para a vida de qualquer pessoa do que viver uma vida descansada em Cristo pelo que Ele é simplesmente? O que pode ser melhor do que viver em contentamento constante? O que pode ser melhor do que, sabendo que eu não merecia nada que viesse dEle, receber o presente mais valioso, mais precioso e sublime, a salvação da alma e a vida eterna? Ele fez isso por nós, porque Ele é assim. Ele é excelente. Jesus é excelente. Jesus ama sem interesse. Ele ama sem falha. Ele ama sem erro. Ele ama sem egoísmo. Ame o Senhor de todo o seu coração. Que todas as nossas afeições se inclinem na sua direção e nunca mais mudem até o último dia das nossas vidas. Quero concluir dizendo e relembrando o que a gente falou aqui. Nosso coração está onde os nossos tesouros estão. Jesus é o único com poder suficiente para ser não só o mais importante tesouro, mas também para destronar todos os outros tesouros que a gente elege nas nossas confusões, nas nossas dificuldades. Jesus é capaz de jogar todo o lixo que a gente valoriza e aprecia fora. Ele pode ajudar a gente nisso. Ele pode mudar todas as nossas afeições e trazê-las de volta para Ele mesmo. Ele pode nos ajudar a enxergar toda a sua beleza e toda a sua majestade, a ponto de voltar a ser o objeto de maior desejo do nosso coração, como sempre deveria ter sido. Ele quer apenas que você o chame de volta. Ele só quer que você deseje Ele novamente. Você queira isso com todo o seu coração, de uma forma ardente. A vida dele existindo dentro de você de novo. Só assim a gente vai voltar a sentir alegria única na presença dele. Só assim a gente vai sentir prazer em estar na igreja de novo, semana após semana. Sem precisar de retiro para dar aquele gás. Só assim a gente vai conseguir viver uma vida vitoriosa contra todo pecado, contra qualquer tipo de vício, contra toda arrogância, contra qualquer frustração, contra toda depressão, contra toda fraqueza. Todos nós precisamos redescobrir esse tesouro de valor inestimável. Então que os nossos corações se curvem diante dele e se humilhem na sua presença nessa manhã. Que Ele volte a ser o nosso Senhor, não apenas de boca, mas de coração. De coração, com toda a compreensão, com todos os sentimentos, com toda a confiança, com toda a convicção. Para a glória do nosso Deus. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre trata a gente, Senhor,
com tanto amor, tanto cuidado. Nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, transforma completamente a nossa vida, Deus. Que você volte a ser o maior tesouro e a maior preciosidade, a coisa mais valiosa dos nossos corações, Senhor. Que toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso coração se incline ao Senhor. Nós te amamos, Senhor, e queremos fazer isso com cada vez mais intensidade e profundidade, e que isso dure até o último dia da nossa vida, para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nós precisamos do Senhor. Faz assim, por favor, Deus, na Sua infinita bondade, na Sua infinita graça. No nome de Jesus. Amém.